Janeiro ainda nem terminou, mas eu já li um livro que eu tenho certeza que vai entrar entre os melhores de 2026. E o livro que eu estou falando é A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. O primeiro livro de uma tetralogia que eu vou ter que ler os outros livros porque eu fiquei simplesmente apaixonado por essa história e pela escrita do Zafón. Se eu pudesse escolher escrever como algum escritor, eu escolheria escrever maravilhosamente como Zafón. A Sombra do Vento é um suspense repleto de reviravoltas, mas o principal é que é uma história sobre a paixão pela literatura. O livro começa já com o pai de Daniel levando ele para um lugar secreto conhecido como Cemitério dos Livros Esquecidos. E todos aqueles então que entram nessa biblioteca precisam escolher um livro para ler e proteger. Daniel então escolhe um livro chamado A Sombra do Vento, escrito por Julian Carex. E ele fica tão obcecado por essa história, começa então a ler outros livros, mas ele descobre que é muito difícil encontrar os livros desse escritor e que há um mistério, ninguém sabe se ele morreu, se simplesmente desapareceu, e ele também descobre que tem uma pessoa, alguém misterioso, destruindo os livros do Julian. E toda essa história então de investigação, de mistério e suspense é ambientada numa Barcelona pós-Primeira Guerra e com a chegada da Segunda Guerra então batendo a porta, todo esse medo que vai tomando conta da Europa também está refletido nessa história. E o Daniel conta com a ajuda de muitas pessoas para tentar desvendar esse mistério, o que aconteceu, qual é o paradeiro de Julian. E uma dessas pessoas que vai ajudar Daniel nessa investigação é o meu personagem favorito dessa história, que é o Firmin. Um morador de rua que ninguém sabe muito bem de onde veio, mas que acaba virando o braço direito de Daniel e também funcionário na biblioteca do pai do Daniel. Os dois acabam entrando em muitas confusões, vão parar em manicômios. O Firmin sofre as consequências de ter se envolvido nessa investigação, mas esse livro também fala então sobre amizade, sobre a paixão, sobre um romance proibido. É um livro completo que eu indico de olhos fechados. E eu gostei tanto desse livro que agora eu fiquei com um dilema. Eu quero continuar essa história, mas estou com medo de me decepcionar, porque eu não sei se os outros são tão bons quanto esse primeiro. Por isso, se você já leu a continuação, comenta aqui se você gostou, se vale a pena. E se você ainda não leu, leia A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón.